Eu salve os irmãos na paz do Senhor. É um motivo de alegria estar mais uma vez aqui na casa de Deus, trazendo a poderosa palavra para o coração dos vossos irmãos. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, onde nós vamos aprender sobre três jovens bastante conhecidos: Misael, Ananias e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Três jovens que eram do povo de Deus, povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, mas que resolveram não se prostrar, não se contaminar com as coisas da Babilônia e resolveram continuar adorando ao único Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. E vamos aprender o que aconteceu com esses jovens por eles não terem se corrompido, não terem se vendido, nem por prata, nem por ouro e nem por poder. Não trocaram seu Deus por nada disso. Foram fiéis. E no versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, e os juízes e os tesoureiros, e os magistrados e os conselheiros, e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava, em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então a gente viu o que é que o rei Nabucodonosor fez. Ele fez uma estátua gigante de ouro e deu uma ordenança que todos, quando ouvissem o som dos instrumentos tocarem, era para se prostrar imediatamente e adorar a imagem. Mas também a história vai nos falar de três jovens que eram líderes na Babilônia. Foram tirados de Israel e foram levados para a Babilônia como escravos, mas lá se destacaram por serem inteligentes e também por não ter se contaminado. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Daniel que por eles não ter se contaminado com os manjares do rei, Deus deu mais sabedoria e inteligência mais do que os outros para esses jovens, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não se contaminaram, Deus deu mais sabedoria do que os outros, se destacaram. De escravo passaram a ser líderes da Babilônia. Quando eles viraram líderes, eles tinham tudo para se prostrar durante essa imagem, porque eles eram líderes, eles tinham uma vida boa naquele momento, não estavam sendo escravizados, apanhando, eram líderes. Mas a Bíblia vem nos mostrar que apesar deles serem alguns dos governadores que tinham na Babilônia, eles falaram que não iam se prostrar. Eles disseram: nós não vamos se prostrar. E tinha muita gente querendo prejudicar esses jovens lá, porque eles eram mais inteligentes, e tinha muita gente que tinha ciúme, porque de escravos passaram a ser governadores. E aproveitaram este momento para ir lá, para ver se tiravam a vida dos servos de Deus. E a Bíblia diz que... Deixa eu achar o versículo aqui. Pronto, versículo 8. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Os caras eram babão, viu? Ó rei, vive eternamente. Tu és o rei, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara, do saltério e da gaita de foles,
e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Olha aí, eles eram constituídos, eles tinham sido colocados como alguns dos líderes da Babilônia pelo próprio rei, mas na hora de adorar outra pessoa, eles não iam adorar. Eles tinham tudo para dobrar o joelho, adorar bem rapidinho ali e depois voltar a adorar a Deus, mas eles não queriam se prostrar de jeito nenhum perante outro Deus, porque eles tinham a convicção que o único Deus que é digno de adoração é o Deus de Israel, é o nosso Deus. E a Bíblia diz que, olha o que acontece, ainda falaram o nome deles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei botou uma pressão medonha nesses homens. Falou: rapaz, é o seguinte, vou dar mais uma chance para vocês. Na próxima vez que tocar, vocês vão ter que adorar. E quem é o Deus que vai livrar da mão de vocês, das minhas mãos, se vocês resolverem não adorar? Se vocês não adorar, vocês vão ver. E ninguém vai livrar vocês das minhas mãos. Nabucodonosor ainda não conheceu o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava insultando os servos de Deus. E eles responderam, automaticamente cheios da presença de Deus, sem fazer muita zoada, Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: Quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pronto. Não vamos adorar não. Se Deus quiser livrar, amém. Se não quiser, pode rebolar dentro do fogo, nós vamos para lá mesmo. Mas nós não vamos adorar os teus deuses. Irmãos, o que eu aprendo com isso é que o verdadeiro servo de Deus, ele não pensa duas vezes quando é para escolher, não. Servir a Deus é escolher a Deus na hora da tentação. É na hora que chega a provação. O servo de Deus é aquele que escolhe a melhor parte. Na hora da tentação. A tentação e a presença de Deus. Ele vai escolher qual? A presença de Deus. Mas não, se ele não escolher esse daqui, ele pode perder a vida dele. Ele vai escolher a presença de Deus. Ele renunciou automaticamente os seus cargos. Ele renunciou automaticamente a sua vida. Ele renunciou tudo que eles podiam ter lá na Babilônia. Porque eles eram líderes. Mas eles escolheram a melhor parte. Porque quem perder a sua vida, achá-la-á. Eles iam perder a sua vida aqui na terra, mas iam ganhar a eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. Eles tinham essa convicção. E a Bíblia diz, nós sabemos da história, que quando eles dão essa resposta, o rei fica muito furioso e manda esquentar 7 vezes mais a fornalha. Manda esquentar mais ainda. Manda amarrar ele com cordas, soldados fortes amarrarem os servos de Deus para lançarem igual porcos dentro da fornalha. E amarram eles. E quando amarram, os soldados que estão conduzindo eles para dentro da fornalha que vão lançar, morrem só com a quentura da fornalha. E lançam eles e morrem. Quando eles caem dentro da fornalha lá, os homens começam a passear dentro do fogo. E o rei se assusta e fala: rapaz, a gente jogou 3 homens dentro da fornalha. Aí ele foi. Porém eu tô vendo 4. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Esse era o Deus Todo-Poderoso que Nabucodonosor acabou de conhecer. Ali é o Deus Todo-Poderoso que livrou seus servos da fornalha. A Bíblia diz que nenhum dos seus fios de cabelo foram queimados, suas vestes não foram queimadas, nem cheiro de fumaça nos homens ficaram. E por causa desse ato de fé, por causa desse ato de fidelidade ao Deus de Israel, a Bíblia diz que o nome de Deus foi glorificado.
O nome de Deus foi exaltado porque as nações conheceram verdadeiramente o Deus que livra. Porque o Deus desse povo era Deus mentiroso, era deuses falsos, deuses de barro, deuses de ferro, deuses de ouro. O nosso Deus é o Deus sobrenatural que criou o ferro, a prata, o ouro e o barro. Nosso Deus é o Deus de verdade, soberano, e que verdadeiramente livra os seus servos. Olha o que é que Nabucodonosor disse. Lá no último versículo 29. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de muturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus. Irmãos, quanto mais você for fiel a Deus, mais Deus vai te abençoar. Por mais que as circunstâncias pareçam ser contrárias, a melhor parte é escolher a Deus. Toda vez que você escolher servir ao Senhor, você vai estar escolhendo a melhor parte e Deus vai te honrar. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, e que Cristo vos abençoe. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta, e Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.